No fundo, ninguém sabia nem onde você estava. Me conta, por quê? Por eu estar arrependido. 20 minutos de entrevista. Frente a frente com o homem que foi capaz de torturar a própria companheira por mais de 48 horas. Eu sou psicologicamente controlado, tem exames que comprovam isso, né? E dentro das profissões que eu assumi na vida pública, eu posso dizer que eu sou, me reservo o direito, mas posso dizer que eu sou controlado. Ele segurou pelo meu rosto para causar mais impacto mesmo. E várias vezes ele pressionou. Eu me sinto arrependido, porque eu amava a Cláudia, eu não queria ter feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu deixaria tudo lá. A gente estava montando a casa, eu deixaria tudo. Eu pagaria, eu deixaria tudo para voltar atrás e ir embora. Afinal, quem é esse homem que se apresenta como vigilante, professor de artes marciais e até contador? E o que ele tem para falar sobre a denúncia de cárcere privado? A entrevista completa e toda a repercussão você vai ver a partir de agora. A imagem daquela mulher toda machucada na TV chamou atenção e gerou revolta. Internautas começaram a se manifestar. Esta mulher parece reconhecer José Maria. Ele trabalhou com a gente. Esta outra confirma. Uma balada em Jundiaí. E os comentários não param por aí. Este rapaz foi meu vizinho em Ribeirão Preto. Batia até na mãe. Mensagens que pareciam fazer sentido. José Maria morava mesmo em Ribeirão Preto. Aliás, foi lá que o agressor conheceu Cláudia. Numa busca minuciosa, a nossa produção descobriu o contato de outra vizinha, que aceitou falar por mensagem de áudio e confirmou o que já havia sido dito por muita gente. Aí a polícia proibiu ele, xingava a irmã, humilhava a irmã, proibiu de chegar perto da casa 100 metros. E a outra mulher que namorou, ele até rachou a cabeça da mulher. O namorado dele empurrou do ônibus, ela quebrou o braço. Depois que a vítima foi resgatada do cativeiro, no dia 4 de maio, José Maria sumiu das ruas. Para nossa surpresa, 2 dias depois da primeira entrevista, ele enviou uma mensagem de texto do próprio telefone da vítima. Ele teria confiscado o aparelho e os pertences durante o cárcere. Quero contar a minha versão, responder as perguntas e enviar todo o material que tenho. Áudios e gravação de diálogos da Cláudia com as amigas, dizendo que me traía e me elogiando para a família antes dela cair 3 vezes e se machucar no sanitário. Por telefone, falamos com o advogado do agressor. É que bom que vocês retornaram a nossa ligação. A gente tentou falar com o José Maria na semana passada. Sim. Acredito que o senhor deve ter visto através a entrevista, a reportagem que foi ao ar. E, óbvio, vamos dar voz também ao outro lado. E queríamos saber, enfim, o que a defesa do José Maria tem a falar do acontecido todo. Sim, na verdade nós só estamos, ele manteve contato com a gente no final de semana todo, e ele disse que em 30 minutos chegaria aqui no escritório, né? É que nós estamos aqui em Louveira, né? Porque Jundiaí não está podendo, os escritórios estão abertos. Sim. Então nós pedimos para que ele viesse para cá. Sim. Ele já passou para nós uma preliminar, né? Como combinado por telefone, a nossa equipe acaba de chegar em Louveira, interior de São Paulo, onde vai acontecer a entrevista com este homem, José Maria. Ele que teria torturado por 48 horas a própria companheira. A vítima é Cláudia. Ela que ficou com marcas espalhadas por todo o corpo. Uma tortura psicológica e física. É isso. Uma tortura cruel. Agrediu durante todo esse
tempo, isso com a vítima totalmente coagida, sem chance de defesa e em cárcere privado. Isso não segundo só a Cláudia, a vítima, mas segundo testemunhas. A manteve com as portas fechadas durante todo esse tempo, até quando ela conseguiu pedir socorro e ser resgatada. A gente vai conversar com ele dentro do escritório da advogada dele e ele quer dar a versão. Justificar o que eu diria quase que injustificável, né, Bate? E você vai acompanhar tudo a partir de agora. Vamos lá? Decidiu, José Maria, depois desse tempo, quebrar o silêncio, já que, no fundo, ninguém sabia nem onde você estava. Me conta, por quê? Por eu estar arrependido pelo que eu fiz, e amargamente arrependido, e por ter recebido orientação da minha advogada para falar na hora certa e pelo direito de me reportar, segundo o próprio BAC, pela TV, que me ligou, mas o telefone que ele ligou só funciona o WhatsApp, não atende. Senão eu teria me reportado antes. Você fala sobre arrependimento. Que sentimento é esse? Um sentimento de mágoa por ter feito o que eu fiz. Eu não tinha esse direito, eu a agredi, mas diante dos fatos, quando eu peguei o aparelho dela e vi aquela conversa que ela teve com as duas pessoas, do qual não vou citar o nome, eu me senti ultrajado, me senti usado. Eu não queria fazer isso, porque eu amava a minha mulher. José Maria diz que perdeu a linha depois de olhar o celular da vítima e descobrir que estaria sendo traído. Do domingo para segunda é que eu peguei o aparelho. Deu um toque, eu peguei o aparelho, ela estava dormindo, ela não notou, e eu não escondia nada, o meu aparelho estava desbloqueado, eu nunca escondi nada dela. A minha senha é a data dela, e a data dela é o meu, data de nascimento, um do outro. E aí eu peguei o aparelho e vi aquele diálogo. E não falei nada, eu comecei a fazer perguntas, eu não a agredi. Eu comecei a fazer perguntas e ela começou a distorcer as perguntas. Eu me senti enfurecido diante dos ciúmes, me senti usado e ultrajado, porque eu fazia tudo por ela. Disse que não pagava as contas, mas eu tenho os comprovantes que serão apresentados diante da justiça. A minha advogada e o advogado apresentarão. E eu queria o bem dela e dos filhos. Há diálogos que eu queria muito bem dos filhos. Há diálogos que ela falou com a mãe a meu respeito, né? Ela falou com a mãe, eu falei. Então, foi a crise de ciúmes que desencadeou devido ao adultério. Apesar de todas as provas de... Ao adultério. Apesar de todas as provas de cárcere estarem bem claras, ele negou que tenha mantido a vítima como refém. José, você me disse então que ela tem uma chave, ela tinha uma chave. Sim. Então por que ela pediu socorro e a polícia teve que resgatá-la? Não sei. Eu sei, não sei te dizer. Isso teria que ser perguntado para ela. Que a chave dela estava em cima da pia. Aliás, tinha um monte de chave lá que ela deixou, que a gente estava entregando aquela casa, para mudar para uma outra. Então ela falou, eu vou deixar, tem ainda o diálogo dela, ela falando que ia deixar a chave. Isso tudo vai ser provado no WhatsApp, tem um diálogo ela falando para mim. Ela descrevia lá, amor, eu já vou dar um jeito de levar a chave. Eu falei, a gente vai devolver essa casa, vamos alugar outra, não deu certo essa. E já tinha tirado tudo, só tinha um colchão lá, não tinha mais nada, e as minhas roupas. A gente já tinha tirado tudo, a gente desistiu de ficar naquela casa. E aí, ela tinha a chave. Naquele dia ela estava de posse da chave. Eu não posso dizer, colocar a palavra na boca dela, mas vamos dizer que ela ficou nervosa diante da situação, né? Com vergonha, que ela estava machucada, e perdeu a visão e não viu, mas a chave estava lá, a minha e a dela, em cima da pia. E quando eu saí, eu deixei ainda muitas coisas para trás. Uma das coisas que ficaram foi a chave.
E o mais impressionante, apesar de confirmar que perdeu o controle, José Maria volta a falar da queda no vaso sanitário como uma possível explicação para todos aqueles ferimentos. Não foi só uma agressão, foram diversas. Não tem como ter um hematoma tão grave, tantos pontos. Você concorda comigo que praticamente 2 dias dentro de um local, né? Estamos colocando praticamente, pode ter sido menos. Com uma pessoa ferida na sua frente, não haveria um arrependimento e chamar a polícia, pedir ajuda, se fosse só um ato em resposta a uma possível traição? Sim. Eu falei para ela, eu vou chamar a polícia, eu vou me entregar, eu vou falar que eu te agredi, eu vou falar que eu te empurrei no banheiro 2 vezes, eu vou falar que você a primeira vez caiu, bateu no vaso, a segunda vez bateu na porta. Eu vou falar. Covarde. Tá. Eu vou falar, porque bateu no vaso, caiu, voltou para me abraçar, empurrei de novo, bateu na porta, levantou, desmaiou. Voltou de novo e desmaiou por conta própria. Desmaiou nos meus braços. Aconteceu isso? Aconteceu, tá? Quando voltou, eu falei, olha, eu tentei te segurar pelo cabelo, olha aqui. Eu tava tomando banho, eu tava fazendo a barba. Mas aqueles hematomas não tem como ter caído no banheiro, me desculpa. É difícil acreditar. Mas ela caiu no banheiro, bateu no vaso, entre o vaso e a pia. Aqueles seios daquela maneira? Bateu no vaso. Bateu e foi 2 vezes que ela caiu no banheiro e uma no quarto. Isso depois das agressões suas? A prisão temporária. E graças a Deus eu respondi em liberdade, consegui provar e ser absolvido, porque eu obedeci às leis. E vou ficar 5 dias detidos. Aí eles me soltam depois dos 5 dias. Não acho que vai... A preventiva não pode ser convertida em temporária. Mas não é bem assim. A polícia pretende juntar todas as provas até sexta-feira para assim pedir a prisão preventiva. Se coloca no lugar, se o senhor tivesse uma filha que fosse agredida, seja no vaso sanitário, mas o senhor mesmo confirmou que houve agressões, o senhor não gostaria dessa pessoa, que essa pessoa estivesse atrás das grades? Ele tá debochando com os olhos, dando risada com o olho. Eu não tenho o direito de julgar. Não sou formado em direito. Todos têm o direito de se apresentar diante da lei, diante dos homens e expor os fatos. Vão ser julgados e vão ser investigados. Algumas coisas que a senhora perguntou, dentro da pergunta, eu me dou o direito de responder só em juízo. Safado. Ele ia me matar. Cláudia gritou socorro. E pela primeira vez, retornou ao local do seu pior pesadelo. Aqui, então, você viveu as 48 horas mais difíceis da sua vida, né? Diante de uma pessoa que você tinha uma única certeza, que queria tirar a sua vida. E ele deixava isso muito bem claro. Então, agora, voltando com vida, é algo muito significativo. Muito, bastante. Essa mulher pediu justiça não só por ela, mas pela filha e por outras possíveis vítimas. Eu proibia a sua mãe de falar com você? Sim, ele proibia. Proibia de falar comigo, proibia dela ver meu filho, né, que tá aí pra fazer 2 aninhos ainda, que nem chegou a fazer. Já fez até ameaça contra meu filho, que é um bebezinho, né? Praticamente ele vai fazer ainda 2 aninhos. Ele falou que os primeiros que ele ia pegar primeiro o meu irmão, depois ele ia pegar eu e depois o meu filho. Uma criança de 2 anos. Criança que ainda vai fazer 2 aninhos, que nem fala direito, nem sabe falar. Ou seja, ele fazia ameaças, queria tirar a vida de vocês 3. Sim. Ameaças caso vocês não aceitassem o relacionamento? Ele ameaçava a gente, se a gente não aceitasse os 2 ficar juntos, ele vinha com as ameaças dele pra cima da gente, né? Meu irmão.
E sempre obrigando minha mãe a fazer as coisas, né? Sempre, você vai falar isso, você vai fazer isso. Cláudia, Rebeca. Afinal, quantas mulheres foram ameaçadas ou agredidas por esse homem? Eu acredito que vão aparecer outras vítimas desse monstro, diz uma internauta na rede social. Esta outra afirma: esse cara é psicopata. Ele é daqui de Ribeirão Preto. A mensagem foi registrada por uma mulher que já foi vizinha tem do que ser agressor. banido do meio O da homem que sociedade. manteve a própria companheira como refém e a torturou por quase 2 dias já é bem conhecido pela Tem que prender agressividade. essa praga. Dissimulado, Se existe justiça egocêntrico, nesse mundo, é agora que é a hora da justiça. manipulador. Características desse mesmo homem, José Maria. Isso segundo todas as testemunhas, todas as denunciantes. Depois das reportagens, várias mulheres entraram em contato. Algumas foram ameaçadas, outras sofreram agressão física, assim como Cláudia. A gente vai falar com uma delas agora. Você conheceu esta pessoa, José Maria, de perto. Aliás, viveu muito perto com ele. E como é que você descreveria este homem? Como que essa mulher foi conhecer esse cara, rapaz? Muito mesmo. Uma pessoa muito agressiva, a peito de fazer qualquer coisa contra a mulher. Você, assim como outras, sofreu violência física? Muito mesmo. Mas a gente Ele foi soube que capaz de mal fazer o quê com acompanhado. você? Ele me batia muito, que me rasgava minha roupa na rua, Meu Deus. ele me chutava. A denunciante chegou a se relacionar com o agressor. Segundo ela, José Maria sempre foi muito bom de lábia. Por isso, conquistava facilmente o seu principal objetivo: Agora ele vai prender conquistar a a lábia dele vítima na cadeia. praticamente sem escapatória. E se você ameaçava denunciar, o que ele fazia? Ele falava que ia matar. A palavra dele era matar, se não tirasse a queixa dele. Era matar. Isso que ele queria fazer, matar. Você chegou a ir para a delegacia, isso há anos? Valentão da Vaza. Sim, várias vezes. Ele chegou a acompanhar a delegacia da mulher e fazer com que eu retirasse a queixa dele, me obrigando a mentir que a pessoa dele era uma pessoa muito boa, de quem fazia o bem. É importante deixar claro para você que está acompanhando essa reportagem que na época não existia a Lei Maria da Penha. Ou seja, a mulher muitas vezes ia até a delegacia e retirava a queixa. Por isso, todas essas vítimas, as que tiveram coragem, né, de ir até a delegacia, foram obrigadas por ele a retirar as queixas. Uma delas é essa mulher que converso agora. Ele colocava tudo como traição e ele batia por qualquer coisa. Se ele chegasse da rua, ele já batia, chegava lá batendo. Traição. Essa é a Por que ele não batia nele mesmo? justificativa que o torturador costuma usar. Assim como fez com Cláudia, a última vítima. Além das mulheres já citadas, encontramos uma testemunha que fez revelações chocantes. Neste momento, eu vou conversar com uma mulher, uma testemunha-chave, que foi ameaçada por José Maria, quase sofreu agressão, mas testemunhou muitas situações que envolvem agressão dele, essa mulher que é próxima da família. Você me diz, então, que este homem é tão violento que ele chegou ao ponto de bater na própria mãe? Chegou numa certa madrugada e a mãe dele estava passando uma roupa o irmão caçula ir trabalhar. Então a luz estava acesa na sala e ele apagava a luz. E nisso foi repetindo, ele apagava, ela acendia, apagava. Quando foi uma quinta vez, ele jogou ela na parede. Eu estava até na rua, né? Eu estava na rua e pude até estar vendo isso. Ele gritando com o pai, falando que ia dar um tiro na cabeça do pai.
não quis fazer um boletim de ocorrência, senão seria mais um boletim. José Maria já foi detido uma vez por Isso é um agressão contra uma ex-companheira, mas acabou liberado. Apesar das inúmeras denúncias, este homem sempre andou tranquilamente pelas ruas. As vítimas não tiveram coragem de registrar um boletim de ocorrência. É o medo que liga todas essas mulheres. A vítima, Cláudia, claro, ainda muito traumatizada, com hematomas no corpo, ela decidiu voltar ao local, ao cativeiro. Aqui, Cláudia ficou por 48 horas, sendo agredida, torturada não só fisicamente, mas psicologicamente. E ela volta de uma maneira diferente, querendo levar uma mensagem, principalmente para as mulheres que estão em casa, e agradecer a mulher que vive nesta casa. A Maura não está. A gente tentou muito contato com ela, mas ela deu a entrevista pra gente. E ela foi essencial no momento que a gente mais precisava e que ela mais precisava, a Cláudia. A Maura pediu socorro para a polícia e salvou a vida da Cláudia, que hoje retorna para agradecer os vizinhos, para deixar uma mensagem para as mulheres, para que elas denunciem. Voltar não é fácil, porque um filme passa na cabeça, eu imagino. Olhar para essa casa aqui, para você hoje. Um filme passa na cabeça? Passa. Passa. O maior pesadelo que você já viveu. Sim. Um filme de terror. Verdade. Por uma brecha. Ele disse que sairia para trabalhar e foi muito claro com você, né, Cláudia? Ele falou que você fica calada, eu vou dar um voto de confiança. Como é que ele disse? Ele saiu e falou: eu vou te dar um voto de confiança, né? E eu falei: olha, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu não estava aguentando mais. Então, em torno de quase 1h da manhã que ele saiu, foi o momento que eu gritei: vizinha, vizinha, nem sabia o nome dela. Ele nunca tinha deixado eu me aproximar dela, nem cumprimentar, malemar cumprimentar direito, né? E ela veio. Aí ela veio. Falei: preciso que você ligue para a polícia me tirar daqui. Eu tô presa, tô toda quebrada. E liga pro meu filho vir também. Vem tudo na cabeça? Vem. Pra mim é muito difícil. Realmente, é difícil porque não tem como eu não reviver todo esse drama, que eu passei por esse momento, né? Pra mim é muito difícil. Eu vou agora partir para acompanhamento psicológico, né? É muito difícil. Você escutou ele fechando esse último portão aqui e foi quando você decidiu pedir ajuda. Eu ainda havia, no momento que ele saiu, dado um tempinho de aproximadamente uns 10, 15 minutinhos para mim ter a certeza de que ele não estaria por perto, né? Para ouvir eu gritar, pedir socorro. Eu ainda esperei um pouquinho. Segundo a Cláudia, ele locou essa casa já pensando em todo o plano, né? Até porque a casa fica nos fundos e parece um cubo mesmo, né? Não dá nem pra ver daqui, porque essa fachada que vai mostra pra mim, da frente, é onde vive a Maura. A residência fica lá atrás. E não tinha nada, só um colchão, as malas dele, ou seja, um cativeiro. Deveria ser proibido as pessoas alugar tudinho para as pessoas. Né? Foi quando você conseguiu pedir socorro pra Maura. Sim. Vamos chamar a Maura? Vamos rever esse anjo da sua vida? Sim. Vamos. Essa emoção por quê? Nossa, é que eu disse a ela, né? Nesse momento, foi Deus no céu e a todo tempo não me desamparando, né? E colocou ela à frente minha como meu anjo mesmo. Então, pra mim, é muito emocionante, né?
relembrar tudo isso e poder ver a mulher que, né, esteve comigo no momento mais difícil o tempo todo, me dando suporte. Então é muito emocionante para mim. Diante desse cenário, né, um pesadelo vivido durante 48 horas, mas também uma fonte de esperança, porque hoje a Cláudia está aqui, representando várias mulheres. Talvez você que esteja acompanhando essa reportagem e que esteja sofrendo agressão física, você teve coragem de gritar. A Maura não está em casa, a gente tentou contato com ela, mas a gente não conseguiu. Mas na hora que ela precisava, que você mais precisava, e ela também, ela gritou. Ela pediu ajuda para a polícia, ligou também para o seu filho. Não é isso? O Gabriel, a gente não mostrou nessa reportagem ainda, mas fez um papel essencial. Era de noite, quando recebeu a ligação da Maura. Vem cá, Gabriel. Passa essa mãezinha aí. Voltar aqui ver sua mãe naquela situação. Sua mãe estava com... Quando eu vi ela, eu fiquei em choque de ver ela naquela situação, de ver ela toda arrebentada, tipo, eu fiquei sem falar. Na hora eu meio que perdi a cabeça, meu mundo caiu ali, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Você não é minha mãe desse jeito, não pode ser. A gente não acredita que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Nunca acredito assim. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com a família nossa. Você chegou até aqui por uma ligação da Maura. O que ela falou? Então, sua mãe está sofrendo agressões aqui, ela está sendo ameaçada de morte. E a gente já chamou a polícia, mas a sua mãe pediu pra gente ligar pra você e pra você dar socorro pra ela também. E quando eu cheguei, a polícia já estava com o carro encostado aqui. Aí eu vi a minha mãe aqui fora, conversando com a Maura, um policial lá dentro, lá no corredor mais ou menos. E foi assim, eu cheguei aqui, peguei já ela resgatada, os policiais pegando as coisas dele, dele, trazendo aqui pra fora. E aí foi aí que a Maura falou, sua mãe tá desse jeito aí, Gabriel, olha como que o cara deixou ela aí. Ficava assim, sem chão, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Juntos, mãe e filho tentam se recuperar de um trauma. Até tem sinais que as mulheres perceberam assim, de anormal nos homens que ele apresentar agressividade logo no começo. Denunciem, não se calem, denunciem. Bom, que ela consiga